Vamos para os exemplos, inclusive para a gente, poder exercitar um pouquinho todas essas regras e também para a gente entender um pouquinho essa notação nova que é a tal da árvore de prova. Pessoal, esse exercício aqui está dizendo o seguinte: P, I, Q e R é verdade, e aqui eu tenho os parênteses, né? Então, P e Q e R é verdade. Ou seja, eu estou mostrando, de certa forma, que os parênteses, se eu tenho dois E's, os parênteses eles podem andar ou mudar de lugar. Quando a gente vai fazer um exercício de dedução natural, a gente vai usar a árvore de prova e a gente vai começar sempre do fim para o começo. Como assim? Eu vou pegar a minha conclusão, que é onde eu quero chegar, e eu vou colocar ela aqui embaixo. E aí eu vou fazer o seguinte, a árvore de prova ela tem várias linhas, lembra? Então eu vou traçar a primeira linha aqui. Aqui eu tenho que provar uma regra que tem qual conectivo, né? Lembra que as regrinhas da dedução natural, elas são eliminação e introdução dos conectivos. Então tem eliminação e introdução do E, eliminação e introdução do OU, etc, etc. Aqui eu estou falando de es, ou eu tenho dois es. Então a regrinha que eu vou usar é uma regrinha que tem que ver com es. Se tem que ver com es, eu tenho que pensar se é a introdução ou a eliminação do E. Pessoal, eu quero provar um E. E o nome das regrinhas fazem sentido de cima para baixo. Quer dizer, se eu quero provar um E, eu estou introduzindo um E. E é essa a regrinha que eu vou usar. Vou abrir um parênteses aqui para pedir um favor para vocês, que é, volta no slide anterior, copia todas aquelas regrinhas num papel e guarda com vocês por um bom tempo. Vocês vão precisar dessa colinha. Bom, vamos lá. Então, se eu estou achando que é a introdução do E, introdução de qual E? Pessoal, a gente tem um parênteses aqui. A gente tem que obedecer essa precedência. A gente não pode quebrar esse parênteses. Como é que a gente não vai quebrar esse parênteses? Chamando esse lado esquerdo da fórmula de alfa, todo o lado esquerdo, e o lado direito de beta. Ou seja, para eu provar esse alfa e beta, eu vou ter que provar alfa e eu vou ter que provar beta separadamente. O alfa é P e Q e o beta é o tal do R. Quando a gente faz uma prova por dedução natural, a ordem não importa. Então a gente pode resolver da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Vamos da esquerda para a direita, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer para provar esse P e Q agora? Porque, pessoal, é isso mesmo, né? Quer dizer, vocês tinham esse abacaxi aqui de baixo para descascar e agora vocês têm dois abacaxis para descascar. Vocês vão usar as regrinhas de dedução natural para isso, claro. Para provar esse P e Q da esquerda, eu vou precisar provar P e eu vou precisar provar Q, não é? Introdução do E mais uma vez. Como é que eu provo esse P sozinho aqui da esquerda? Bom, se eu subir aqui e der uma olhada nas minhas premissas, né, eu só tenho uma premissa e ela diz que P, I, Q e R. Ou seja, como eu tenho que tomar cuidado com os parênteses ou respeitá-los, eu posso chamar isso aqui de alfa e isso tudo de beta. Então eu tenho P, I, Q e R. Por que eu estou dizendo isso? Porque um alfa e beta, se eu sei que alfa e beta é verdade, eu sei que alfa é verdade. Isso é a regrinha da eliminação do E. Então eu venho aqui, escrevo P, I, Q, I, R, parênteses, e a regrinha é a eliminação do E. Vamos entender de novo. Esse P aqui é o meu alfa, esse Q e R é meu beta. Alfa e beta verdadeiro, alfa verdadeiro. E eu desço só com alfa. Tranquilo? Bom, e agora como é que eu vou provar esse tal desse P, Q e R? Pessoal, essa fórmula ela já está aqui no meu conjunto de premissas. Isso quer dizer que eu posso usar a tal da regrinha de identidade. Eu não preciso provar o que eu já sabia que é verdade. Uma outra maneira de eu visualizar isso. Então, como é que eu faço? Eu coloco aquele tracinho aqui em cima, tá? Posso escrever identidade, mas normalmente a gente deixa só o tracinho mesmo. Então, eu acabei o exercício? Não, eu acabei esse lado, esse ramo aqui da minha árvore. Eu preciso provar ainda esse Q e esse R do lado de cá. Como é que eu provo esse Q? Bom, vou colocar um tracinho aqui. Se Q e R for verdade, Q vai ser verdade. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de usar a regrinha da eliminação do E. Mas, pessoal, por que você colocou esse Q e R aqui, né? Pessoal, entenda, as regrinhas de dedução natural, eu já disse, elas não têm uma ordem específica para ser utilizada.
Eu posso usar qualquer uma em qualquer momento. Na verdade, quando eu subo esse Q e R, né, já que esse Q e R respeita a eliminação do E, se Q for verdade e R for verdade ao mesmo tempo, então o Q é verdade. Quando eu subo esse Q e R, eu subo um abacaxi para eu descascar. Agora eu preciso provar esse troço. Se eu provar, eu resolvi o exercício. Se não, eu tento de novo. Mas por que eu coloquei esse Q e R? Né? Porque eu sei que esse Q e R é o beta da minha hipótese. Então esse Q e R, o que eu vou fazer é o seguinte, se eu fizer um outro tracinho aqui e usar a eliminação do E de novo, eu posso colocar o meu P, I, Q e R aqui. Não é? Entenda, alfa e beta, aqui eu desci beta. Ou seja, do lado de cá era eliminação à esquerda, aqui eliminação à direita, não tem problema não. Esse P, Q e R é premissa, não preciso provar ele. Vamos para terminar o exercício, provar esse R. Na verdade, para provar esse R, eu vou provar do mesmo jeito que eu provei o Q. Se Q e R for verdade, isso daqui é a eliminação do E, então R é verdade. Eu sei que Q e R é verdade, porque eu sei que P, I, Q e R é verdade. E aqui, identidade. Nesse exemplo, eu tenho três premissas. Eu tenho a premissa que A implica em B, a premissa que B implica em C e que A é verdade, sozinho. E eu preciso provar que A e C é verdade. Bom, e como toda prova, por dedução natural, eu começo escrevendo a conclusão aqui embaixo, faço o primeiro traço e eu vou rumo às minhas hipóteses. Aqui eu tenho que provar um A e C. Não tem muito jeito provar esse A e C, eu vou usar a regrinha da introdução do E, ou seja, eu preciso provar A e eu preciso provar C também, separadamente. Esse A já era premissa, então eu não preciso provar identidade. O que eu preciso provar é aquele C do lado direito. Vou fazer um tracinho aqui. Como é que eu vou provar esse C? Bom, eu tenho o C numa implicação. E eu tenho a regrinha da eliminação da implicação. A regrinha da eliminação da implicação diz o seguinte, que se B implica em C for verdade e B for verdade, então C é verdade. Esse B implica em C eu não preciso provar, porque é identidade. O que eu preciso provar é esse tal desse B aqui. E a regrinha chama eliminação da implicação. Como é que eu provo esse B? Bom, eu vejo que o B está do lado direito do meu conjunto de premissas, do A implica em B, então o que eu vou fazer é usar a mesma regrinha. Se A implica em B é verdade e A é verdade, pela eliminação da implicação, eu sei que B é verdade. A implica em B eu não preciso provar, que é premissa, e o A também é premissa. Perceba, eu usei o A aqui e usei o A aqui. Pessoal, não tem problema. Uma premissa que ela é verdadeira sempre. E ela não gasta, tá? Posso usar mais de uma vez se eu precisar. Esse outro exemplo, ele é curioso, porque ele não tem premissas, perceba. Primeira coisa que a gente faz sempre é colocar a conclusão aqui embaixo, né? A e B implica em A, fazer um tracinho aqui. Segunda coisa é decidir qual regrinha a gente vai usar. Não se esqueça, aqui não tem um parênteses, mas se tivesse, estaria aqui, porque o A e B tem precedência, né? Então a gente não pode quebrar esse parênteses. Pessoal, eu tenho que provar uma implicação, então a regrinha que eu vou usar é a introdução da implicação. A introdução da implicação é aquela regrinha que te dá a premissa. Lembra? A partir de A e B agora, eu tenho que provar esse B. Para provar que alfa implica em beta, a partir de alfa prove beta. E essas regrinhas que dão premissas temporárias, né, que a gente supõe que algo é verdadeiro, a gente costuma colocar um númerozinho nela aqui, por exemplo, introdução da implicação 1, para a gente vir aqui e colocar a regrinha. Por que a gente faz isso? Porque eu não sei exatamente aonde esse A e B vai aparecer na minha prova, tá? Então eu tenho agora uma premissa temporária, uma premissa nova, já que eu não tinha nenhuma. Para provar esse A, aqui é bem direto, né? Já que eu sei que o meu A e B é verdade, já que eu tenho essa premissa temporária agora, eu vou usar. Isso daqui é a eliminação do E, e esse A e B eu não preciso provar, uma vez que ele é premissa. O que eu preciso fazer é colocar esse númerozinho 1 aqui, para eu saber que dessa regra gerou essa premissa.
Exemplo 19. A implica em B, B implica em C, logo A implica em C. É bem interessante que a gente veja o exercício que a gente está provando e a gente acredite no que a gente vai provar, né? Quer dizer, o que seria essa prova? O que seria essa dedução? Um exemplo. Se chover, então molha, que é o A implica em B. Se molhar, então faz barro, que é o B implica em C. E o que eu vou provar é que se chover, faz barro. Faz sentido, não faz? Então vamos lá. Para começar, coloco a conclusão aqui embaixo. Preciso provar que A implica em C. Provar que A implica em C a gente aprendeu que é usar a introdução da implicação. Essa regrinha da premissa, então eu coloco o númerozinho 1, venho aqui em cima e coloco a minha premissa que eu ganhei, que é o A, para provar o meu C. Tranquilo? Uma vez que eu ganhei o A, olha aqui, eu posso juntar o A com A implica em B, regrinha da eliminação da implicação, e eu consigo tirar o B, certo? Pessoal, isso está tudo na minha cabeça. Se vocês quiserem, pode fazer um rascunho aqui no cantinho. Quer dizer, você sabe que A implica em B é verdade. Você sabe que A é verdade. Essas duas coisas vão me dar que B é verdade. Então é mais ou menos como se eu tivesse essa premissa já. Se eu precisar usar, eu sei de onde eu tiro ela. E eu vou precisar usar esse B, porque eu tenho que B implica em C. Então, B sendo verdade e B implica em C sendo verdade, eu vou ter que C é verdade. Olha o C que eu estou precisando provar aqui embaixo. Então, como aquilo é um rascunho, vamos fazer direito, né? Como é que eu vou provar esse C? Eu vou usar a eliminação da implicação. Se B implica em C for verdade e B for verdade, então C é verdade. Esse B implica em C eu não preciso provar, que é premissa, eu preciso provar esse B aqui. Como é que eu provo esse B? Eu já fiz um rascunho ali, eu já sei. Eu tenho como premissa que A implica em B. Eu tenho como premissa também que A é verdade. Se A implica em B é verdade e A é verdade, então B é verdade. Essa é a regrinha da eliminação da implicação. Esse A aqui é a premissa temporária 1. Esse A implica em B é a premissa do exercício, não preciso colocar números. Está aprovado. Pessoal, eu já falei que as regrinhas, os nomes delas fazem sentido de cima para baixo, né? Quer dizer, aqui eu tinha uma implicação e eu deixei de ter implicação. Por isso que a regrinha chama eliminação da implicação. O que a gente acabou de provar? É o seguinte, a gente assumiu que choveu. A gente não sabe se choveu. A gente assumiu. Vamos imaginar que choveu. Bom, eu sei que sempre que chove molha. Se choveu, então quer dizer que molhou. E eu sei também que sempre que molha faz barro. Se molhou, é porque fez barro. A gente não sabe direito se choveu, mas se choveu, a gente sabe que vai molhar, e se molhar, a conclusão é que vai dar barro. Então, sem saber que choveu, a gente provou que se chover, faz barro. Um exemplo com a negação. Como é que eu provo um não a, se eu não tenho a regrinha da introdução do não, por exemplo? Pessoal, lembra, né? Esse não há, ele é equivalente a implica em falso. Lembra disso? Então, o que eu posso fazer? Eu posso esquecer que esse não há existe e para eu provar, quer dizer, eu vou simplesmente provar que A implica em falso. Provar que A implica em falso eu sei, porque na verdade o que eu tenho que provar aqui é uma implicação, uma regrinha de introdução da implicação. Não interessa que isso daqui não é beta e é um falso, né? O beta pode ser qualquer fórmula, inclusive o falso. Como é que eu provo uma implicação mesmo? Eu ganho o lado esquerdo da implicação, no caso eu ganho A, vou colocar um númerozinho para não esquecer, e eu preciso provar a contradição. De novo, esse falso aqui segue a vida. Como é que eu vou provar esse falso agora? Bom, se eu olhar aqui nas premissas, eu tenho não B na premissa. E a gente sabe que não existe em dedução natural. Então a gente sabe que esse não B, no fundo, é um B implica em falso. Então a gente sabe que a gente tem um falso do lado direito de uma implicação. Quando a gente tem um falso do lado direito da implicação, quando a gente tem um falso do lado direito da implicação, a gente pode eliminar a implicação. Como? B implica em falso e B é verdade, pela eliminação da implicação, falso é verdade. Esse B implica em falso, ele estava ali como premissa, não preciso provar. Como é que eu vou provar esse B? Bom,
Voltando os olhos ali para o conjunto de premissas, a gente tem que A implica em B é verdade e A é verdade. Então, pela eliminação da implicação de novo, se A implica em B é verdade e A é verdade, isso daqui é premissa, isso daqui é premissa temporária 1. Se A implica em B é verdade e A é verdade, então B é verdade. Ou seja, a gente acabou de provar o seguinte: se chover, molha. Não molhou. Não tem jeito. Quer dizer que não choveu. Como é que a gente fez para provar isso? A gente quer provar que não choveu. E a gente assumiu que choveu. Conseguem ver isso? A gente assumiu que choveu. Se choveu, molhou, porém a hipótese disse que não tinha molhado. Então não tem jeito de molhar e não molhar. Chego numa contradição. Se choveu não pode ser verdade, chegar numa contradição quer dizer que isso daqui é um absurdo. Se choveu não pode ser verdade, choveu tem que ser falso. Dizer que choveu é falso é dizer que não choveu. Eu gosto de fazer essa explicação para vocês perceberem que essa regrinha aqui, ela é basicamente a redução ao absurdo. Para provar que não choveu, eu assumi o contrário. Eu assumi que choveu e eu cheguei num absurdo. Só que aqui não entra o RAA. E o RAA dá medo nos alunos às vezes. Ok? Não precisa ter medo do RAA não, pessoal.